Ora, não me reconhece? Eu sou o seu mestre, o que lhe ensinou tudo o que você sabe. Um mestre sempre será superior ao seu aprendiz, não é mesmo? Sim, eu sou seu superior, sempre te guiei no que desejava e lhe concedi o que desejava. Você me concedeu? Sim. De onde vem seu poder? Do meu maioral. Ele te mandou aqui? Sim, conceder a você o que desejasse. Então você está obedecendo ordens? Não. Sim, neste caso, mas sou livre. Quem é livre não recebe ordens. Eu recebo ordens do meu maioral, apenas dele. Ótimo, então a questão aqui é de quem é que eu vou receber ordens? Não, comigo será livre, disse o bicho das trevas. Você, sim, tenta me ludibriar, me fazendo de bobo, não é? Ou seguindo suas orientações não estarei seguindo a você e ao seu mestre que te mandou aqui? Qual foi o objetivo dele? Por que está aqui? Seu tolo. Teve a oportunidade de ter tudo e está desperdiçando. Não, você é a prisão da ignorância que me prendeu por todos esses anos pela minha dor. Eu sei que eu fui o responsável por tudo isso, por te aceitar, por me iludir sobre tudo. O que eu queria era vingança mesmo, morte e sofrimento. Eu sei que fui o único culpado por tudo. Meu pai. E chorei, como nunca havia chorado em todos os meus anos. Meus cabelos já eram todos brancos, mas eu chorei, me arrependi, mas não tive coragem de pedir perdão ao meu pai. Seu tolo, você me deve. Acha que se cansou e vai me deixar assim, sem mais nem menos? Está enganado, você é meu e jurou ser meu aprendiz. Sim, jurei e vou cumprir, aprenderei tudo o que tiver que me ensinar. Enquanto tiver o que me ensinar, serei seu aprendiz. Então vamos. Para onde? Para onde eu quiser. Não, disse que aprenderia com você e, para ser bem sincero, eu não aprendi nada até agora. O que deseja me ensinar? Ele não disse nada, ficou parado durante um tempo. Então, caso não tenha nada para me ensinar, eu não tenho mais que ficar com você. Não existe mestre que não ensine nada ao seu aluno, não é mesmo? Mas você me deve. O quê? Jurei ser seu aluno, isso cumprirei, mas primeiro você tem que ser um professor. Caso não seja, que é o que está bem claro aqui, estou livre para seguir meu caminho. Ele desapareceu da minha frente, da mesma forma que surgiu há anos, sem barulho, sem rastros, sumiu. Quando me virei para a onça, ela estava dando seus últimos suspiros. Eu corri para alcançá-la, mas já era tarde demais. Chorei novamente, muito. Quanto tempo perdido, quanto eu me afastei de mim mesmo atrás de minha vingança, e mesmo assim minha dor e sofrimento não haviam sumido. Chorei pelos meus, chorei pela onça, chorei por mim, pela minha ruína e miséria. Do chão começou a subir uma fumaça densa, grossa e vermelha, da cor da terra do chão do lugar, foi encobrindo a onça, cobrindo toda de terra, e seu corpo sumiu na terra. Seu filho não chorou, virou as costas e foi embora. Por que vai embora? Perguntei a ele. Ora, o que mais tenho que fazer aqui? E sua mãe? Eu posso vê-la, agora ela está livre do corpo, posso vê-la em qualquer lugar que eu estiver. Mas você não está triste? Eu tenho motivos para isso? Só porque ela está sem a carne. Você não aprendeu nada com ela enquanto estiveram juntos. Acho que não o bastante. Foi ela quem te disse tudo isso? Sim, não disse a você? Sim, mas lutou pela sua vida quando estava quase para morrer. Sim, é justo. Temos que cuidar do que nos foi dado com muito amor e zelo, sempre, mas, se a hora de sair chegou, não tem mais motivo para se prender, é melhor prosseguir. Ela não morreu, só mudou de forma e lugar, mas poderemos estar com ela em breve. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Como? Ela se mostrará para nós como um bicho de luz. Você não conversa com eles? E eu chorei de novo, muito. Não sabia mais como conversar com os bichos de luz. Eles não se mostravam mais para mim. Eu não sei mais como fazer isso, então acho que não verei mais sua mãe. Acho que você está enganado. Ela me disse que viria a nós, e nós não seria somente eu, isso envolve você também. Será que eu serei ainda merecedor dessa graça? Acho que não, mas algo vai acontecer para que se torne. Eu devo ir, estou com fome e não quero ser obrigado a comer você. Claro, então vá, concordamos nisso, boa caçada. Até breve, pretinho. Até breve, onça. E ela saiu correndo com toda a vitalidade de um adulto forte e saudável que era. Fiquei sozinho, não sabia o que fazer nem para onde ir. Não poderia voltar à minha casa na aldeia, lá não era mais o meu lugar, não poderia ser mais quem fui, também não cabia lá, agora eu não tinha mais lugar nenhum, não era ninguém e estava sozinho. Tirei minhas roupas de pelos de animais, tirei meus adornos e peças de poder maligno, me banhei num rio perto de onde eu estava e deitei no chão, na terra. Não sei quanto dormi, mas sei que muito tempo se passou, estava com fome e sede. Parei para colher umas frutas, coisa que eu não fazia há muitos anos, me lembrei dos tempos de moleque, que tempos bons que foram, bebi água direto do rio, estava bem. Comecei a pensar sobre tudo o que tinha acontecido, era muita coisa, mas eu precisava saber quem eu era. Eu não sabia disso ainda, nasci na aldeia e não tinha tido tempo de ter uma orientação maior sobre isso. Por que será que eu tinha esses poderes com a natureza? Porque ela conversava comigo antes de minha queda. E então, quando eu caí, era o meu poder que fazia tudo aquilo. Como acontecia? Por quê? De onde saía? Eu precisava retornar, mas como? Depois de muito pensar em toda a minha vida, cheguei a uma conclusão. Tinha poderes de construir e destruir, isso eu sabia que tinha, mas poderia escolher como usar isso tudo. Também consegui me sair muito bem nas duas situações, tanto na destruição quanto na construção, isso eu também já tinha feito. Gostava de usar as duas partes do poder, mas na construção tudo ia ficando melhor e na destruição cada vez as coisas iam piorando. Quando estava na construção, eu sempre tinha amigos ao meu redor que eu podia confiar. Na destruição estava sempre sozinho e tendo que me cercar de proteção contra quem estava ao meu redor, estava sempre sem ninguém, sozinho, triste. Decidi juntar os dois, trabalharia construindo coisas e destruindo a maldade. Isso, assim eu seria livre, usaria todo o meu potencial dado pelo meu pai para praticar aqui com os humanos. Destruiria a maldade com tudo o que eu já havia aprendido nas trevas e construiria com tudo o que eu já tinha aprendido com os bichos de luz. Pronto, eu já sabia quem eu era. Era um construtor e destruidor ao mesmo tempo. Estava feliz. Tinha que conseguir juntar tudo isso, tudo o que tinha aprendido nesse tempo todo. Como poderia usar as duas forças de uma só vez? Teria que ter muito equilíbrio para não me perder no meio do caminho de novo. Nem muito para um lado e nem muito para outro. Equilíbrio, sim, isso que significava equilíbrio. Usar as duas forças em harmonia, sem privilegiar nenhuma nem a outra. Equilíbrio. Quando fosse necessário uma destruição de tudo o que fosse desvirtuado eu destruiria sem hesitar. Quando fosse necessário construir eu construiria, curaria, sem me preocupar. Sim, assim eu seria dali para frente. Uma pessoa que poderia agir no positivo e no negativo. Estava feliz, muito feliz, completo. Agora, como eu tinha sustentação para tudo isso? De onde vinha? Isso eu teria que descobrir. Eu sabia que tinha um pai, disso eu sabia, mas quem ele era? Como eu descobriria isso? Me lembrei da onça-mãe, me dizendo que meu pai da terra isso, meu pai da terra aquilo. Seria isso.
teria um pai da terra. Capítulo 5. Voltando para casa. Esperei a noite cair, fiz um buraco grande e fundo no chão, no meio da mata e me enfiei nele. Fiz preces, orações e nada. Não acontecia nada de diferente no local nem comigo. Quando amanheceu, nem tinha dormido ainda, estava desistindo, achei que meu pai não era mesmo da terra, senão ele teria se manifestado. Quando estava para sair do buraco, eu ouvi. Peça perdão, uma voz forte, rouca, veio das entranhas da terra. Eu fiquei paralisado, senti um frio imenso, dentro dos meus ossos, frio, gelado, seco. Caí de joelhos e pedi perdão, chorei e me confessei perante o meu pai da terra, não me justifiquei, pedi perdão pela minha ignorância, pelos meus delitos e queda. Contei minha vida inteirinha pra ele, como se ele já não soubesse, pelo menos estava contando minha versão da história, não sei porquê, mas queria muito que ele me ouvisse, e pedi sua graça, seu perdão, e quase me arrisquei de pedir seu amparo. Mas me sentia sujo depois de tudo o que tinha praticado, estava num misto de me perdoe com me castigue, não sei bem explicar. Queria colo, mas não me sentia digno disso. Queria sua atenção, mas sabia que tinha errado muito, não era merecedor, queria estar errado, mas no fundo sabia que eu era o responsável por muita coisa ruim. Não sabia o que, como, nem o que merecia, então, pedia sim. Meu pai, o senhor é o meu pai, e, como todo pai, sabe muito mais sobre mim do que eu mesmo. Não vou lhe pedir nada, porque sei que pediria errado. Mas eu me coloco diante do Senhor e pelo Senhor desejo ser guiado. Me guie, meu Pai, para onde sua sabedoria divina deseja me levar, porque assim saberei que estarei executando sua vontade e não a minha, saberei que em minha vida está sendo executada a sua vontade. Eu me coloco diante do Senhor como teu filho, faça de mim o que desejar. Naquela hora, começou a sair umas luzes roxas da terra. Me envolveram todo, e eu senti o abraço do meu pai. Chorei igual criança, enquanto o frio dos meus ossos era substituído por um calor gostoso e carinhoso. Nunca havia sentido nada parecido, agora eu me sentia completo, inteiro, tinha meu pai comigo. Quando tudo se recolheu, eu saí do buraco, feliz da vida, e, para minha surpresa, os bichos de luz estavam todos em festa me esperando, junto com todos os da minha tribo. Eu não tinha mais lágrimas, só caí de joelhos e agradeci do fundo do meu coração por tanta bondade e misericórdia. Conversei com todos, um por um, todos diziam estar com saudades de mim e o quanto gostariam de ter me avisado que estavam bem, mas não conseguiam chegar até mim, eu estava muito distante, não conseguiam. Eu agora compreendi o que havia acontecido. Estava aliviado por estar ali junto com todos e ter saído daquele inferno de dor e sofrimentos sobre-humanos. Como está, pretinho? Um bicho de luz me disse. Quando me virei, era a onça-mãe, linda, brilhosa e mais forte do que quando eu a conheci ainda jovem. Agora estou muito bem, velha amiga, e você? Agora bem vendo sua volta. Agora está tudo no lugar, certo? Eu disse. Não, meu amigo, agora as coisas vão ter que ser colocadas no lugar de onde você as tirou. Como? Ora, por que me pergunta? Achava que iria fazer tanta desordem no mundo, se redimir e ficaria por isso mesmo. Vai ter que arrumar a bagunça que fez. Nossa, nem tinha pensado nisso. Como faço? Por onde devo começar? Primeiro deve se ligar ao poder que vai te equilibrar. Você é um ser da terra, descendente de teu pai, e teve um raciocínio muito equilibrado quando se organizou para utilizar o poder completo, mas não pode se esquecer que ele precisa ser equilibrado para que não caia novamente. Sim, disso eu me lembro bem de quando estava pensando sobre isso. Então, o seu raciocínio foi correto, mas não perfeito, justo para quem está encarnado,
mas não completo aos olhos divinos. Terá que se afinizar com um mistério de teu Pai, um mistério telúrico, que te sustentará no equilíbrio de suas ações, te equilibrando e auxiliando para que fique equilibrado executando tanto a destruição quanto a construção, pois ambos são mistérios divinos concedidos a você pelo seu Pai. Entendo, e como faço isso? Não fará, o mistério te envolverá na hora certa. Enquanto isso, o que devo fazer? Tudo que estiver dentro do teu conhecimento até hoje, tudo que aprendeu para restituir o que você destruiu que não deveria ser destruído, trazer de volta o que você afastou que não deveria ser afastado, recolher o que você liberou que não deveria ser liberado. Bom, acho que você tem muitos anos de sua vida até aqui para consertar. Com certeza a tenho, fiz muito mal a muita gente. Então trago o bem para a vida de quem merece o bem. Cure os que devem ser curados, pois a muitos você adoentou, que por sinal não deveriam ser adoentados. Faça tudo o que puder para recolher todas as magias que acionou. Mas e as que não puder recolher? Essas o mistério que vai te sustentar te ensinará a lidar, faça tudo o que estiver ao seu alcance, se esforce o máximo para resolver tudo o que conseguir e após isso feito o mistério te envolverá te auxiliando no que faltar, mas apenas depois de teu esforço máximo. É assim que funciona a evolução humana. Dessa forma tudo ficará bem afixado em tua memória eterna, não te esquecerá de tuas lições e aprendizados, não errará mais no que já aprendera antes. É assim que evoluímos sem evoluirmos na prática, a onça disse e continuou. Tudo que você viveu ficará gravado em seu íntimo, nunca se esquecerá, é sua vida, sua história. Não foi nada que aprendeu superficialmente. Todos os lugares sombrios que visitou, todos os seres trevosos que se envolveu, com isso tudo você aprendeu a lidar, nunca mais se esquecerá, será para você um aprendizado útil em sua vida eterna. Vai reconhecê-los de longe quando estiverem influenciando alguém, você mesmo. Já foi influenciado por eles, sabe como é, reconhece seus cheiros, seus modos de agir e suas artimanhas. Um soldado valoroso de seu pai você vai ser a partir de agora. Eu não sabia o que dizer, só sabia de uma coisa. Teria que ter uma eternidade à minha disposição para conseguir desfazer as coisas que havia feito antes. Mas isso eu tinha, um dia após o outro, um passo após o outro. Comecei imediatamente. Capítulo 6. O poder da luz. Tinha conhecido a maioria dos líderes das tribos que circundavam meu território. Eram muitas, a grande maioria evocava forças malignas para realizarem seus feitos. Meu trabalho foi visitar uma por uma, mostrando o poder dos bichos de luz da natureza, mostrando que o equilíbrio é muito mais poderoso que o desequilíbrio. Certo dia estava em uma tribo e um jovem aprendiz de curandeiro me interrogava. Mas a força da destruição é muito importante para destruirmos nossos inimigos, pretinho, me disse ele. Sei disso, não estou dizendo que não seja, mas estou te mostrando que existem outras alternativas de proteção e combate, muito mais eficientes que esta. Como são eficientes? Veja bem, jovem aprendiz, se utilizar das forças das trevas para defender sua aldeia, você vai ter que virar um escravo dela, pois o mesmo poder que utiliza para se defender, para se fortificar, vai te alimentar e atuar em você também. Quando você escurece um a outro alguém, para que isso aconteça, você tem que ser tomado pela escuridão. Logo, a mesma coisa que aplica no outro será aplicada em você primeiro. Se deseja a fraqueza de outra tribo, a força da fraqueza terá que te envolver primeiro. Logo, essa mesma força te deixará fraco. Por isso que as vitórias não são duradouras. Você acha que levou vantagem, mas em breve, muito em breve, será atacado e não terá forças para se defender, ou a própria fraqueza te dominará e você terá que ser seu escravo, pois não terá força para resistir. Foi tomado pela fraqueza, você sempre será cheio do poder que evocar antes de aplicar nos outros. Se usa força bruta para comandar, por um breve momento vai funcionar, mas ao longo do tempo a própria força bruta,
mistério que você foi envolvido porque desejou, vai te dobrar e exercer a sua força bruta em você. Será nessa hora que perderá. Pode até ser que não seja por quem você utilizou dessa força, mas o que importa se for dobrado por outro, vai ser dobrado do mesmo jeito, eu concluí. Por isso que diz que as vitórias não são duradouras. Sim, meu jovem, porque você faz crescer algo que não deveria estar aqui desta forma. Veja, tudo foi criado para ser utilizado, mas nem sempre tem que ser utilizado dessa forma. Precisamos de força bruta, mas não para quebrarmos nosso semelhante. As utilidades são para outros fins. Estamos apenas usando da forma errada, não que não seja para ser usada. Se foi criado, por que não posso usar? Isso mesmo, pergunta correta, mas a resposta é que você pode se utilizar de tudo, exatamente tudo que foi criado pelo nosso grande formador. Mas precisa primeiro entender para que foi criado, para ser utilizado onde, em que situação. Certo, mas como saberemos isso? Esse é o caminho, o grande caminho. Somos como crianças ainda, estamos experimentando as diversas forças oferecidas em nosso tempo. Muitas ainda nem se mostraram, seria muito perigosas se estivessem aqui agora. Mas as que já estão, devemos aprender a utilizar sempre para a construção, seja ela qual for a força, para a construção, tenha sempre isso na cabeça. Como posso usar uma força destrutiva para a construção? Isso é feito a todo momento. Observe a natureza, meu rapaz, veja os bichos, utilizam de força bruta, astúcia, planejamento e perfeita execução para se alimentar, matam, estripam. Se juntam em bandos para terem mais força sobre suas vítimas, eles estão errados. Por acaso não estão se utilizando das forças destrutivas? Sim. Então, mas não fazem isso para humilhar ou se sentirem mais fortes que seus alimentos. Não utilizam de suas forças para outro propósito, se não se alimentarem, protegerem a si mesmos e aos seus. Somente isso, quando não estão com fome, pode passar perto deles o melhor dos alimentos que nada eles farão. Isso eu vejo, mas eles atacam por causa do território. Sim, fecham seu território com toda a esperteza que conseguem ter, escondem suas tocas, fazem esconderijos, sim, utilizam de tudo o que têm para manterem sua integridade, mas somente atacam se forem invadidos, ameaçados. E mesmo assim sempre dão sinais de alerta antes, avisando que ali é o seu território, mostrando que não desejam ser incomodados. Se isso for reconhecido, nada acontecerá, e, se não for, acontece a defesa dentro do que sabem, força bruta e morte. Caso seja necessário, farão para se defender e defender os seus, mandando aos seus devidos lugares os invasores. Não estou dizendo que não exista essas forças, mas elas são utilizadas apenas para propósitos construtivos. Muitas invasões são realizadas do mundo da natureza, isso é normal de acontecer, mas não existe crueldade e nem deleite nisso, não existe alegria descabida da destruição, existe evolução, crescimento e necessidade. Fora isso o ataque por puro desequilíbrio, por questões de grandeza e subjugamento gratuito não existe. Não existe alegria na dor alheia. Acho que entendi. Então posso me defender caso seja invadido? Sempre. Pode utilizar de todas as forças para sua defesa, mas lembre-se que será envolvido por ela. Dessa forma nós temos uma mente muito mais pensante que a dos animais. Podemos nos utilizar de coisas que eles não podem. Por esse motivo devemos procurar a destruição como última alternativa de proteção. Veja bem, a luz ofusca da mesma forma que a escuridão. Como? Sim, se tivermos muita luz na direção de nossos olhos, quem conseguirá enxergar alguma coisa? Não dá. Isso mesmo, tente observar os mistérios do Sol, assim, nesse momento que estamos, você consegue? Não, me cega. Assim temos que agir em nossa proteção sempre que pudermos. Devemos utilizar os poderes luminosos. Esses são tão poderosos quanto os negros.
Mas quando nos envolvemos neles, somos completamente iluminados primeiro, e isso será duradouro, porque ele nos subjugará ao seu poder, que é luminoso, o que nos elevará e conduzirá a caminhos luminosos, fazendo com que nossa vitória seja duradoura, eterna. O que desconhecemos é que mesmo os poderes destrutivos, se utilizados na forma correta, na hora correta e em lugares ou seres de forma correta, serão equilibrados e, ao nos envolver completamente, nos farão ser equilibrados nele, pois atuarão de forma equilibrada em nós, também atuarão em nós na hora correta, da forma correta e somente no que precisar ser atuado, pois é assim que utilizamos dele quando precisamos. Estaremos construindo algo duradouro, equilibrado e eterno. Estaremos nos iluminando, pois usaremos de um poder destrutivo para a construção, da forma correta, como foi criado para ser. Seremos sábios. Pretinho, deve ser muito poderoso saber fazer isso. Sim, não sabemos ainda, mas, acredite, estamos no caminho. Ainda utilizamos os poderes destrutivos em seu lado destrutivo, mas um dia vamos aprender a usar esse mesmo poder destrutivo em seu lado construtivo. Aí seremos realmente poderosos e passaremos a construir coisas magníficas sem invadir e destruir nosso mundo, nem as criaturas que vivem nele. Pretinho, pode acontecer a destruição sem dor? Sim, pelo pouco que já consegui fazer, posso te dizer que sim, mas, na atual situação que estamos de nossa cabeça, isso se torna quase impossível. A destruição tem que ser equilibrada, para isso precisa ser esgotada de quem está se utilizando dela da forma desequilibrada, e esse esgotamento, esse desligamento dói, é isso que dói, porque ao se desligar você não poderá dever nada para o poder, para se desligar vai ter que acertar as contas primeiro. Ser envolvido por ele e atuado por ele da mesma medida que você se utilizou dele até esse momento, quando as contas estiverem acertadas, aí sim você vai ser liberado para se ligar a ele ou a outro da forma que desejar. Como você estava se utilizando causando dor e sofrimento alheio, primeiro receberá o que é de direito seu, eu digo e continuo. O que acontece muito é que, no decorrer de acerto de contas, que nada mais é que colher o que você plantou, nos cansamos, achamos que não vale a pena e começamos novamente a nos ligar de forma destrutiva, causando assim mais dor e sofrimento futuro. Se tivesse tido paciência, recebido tudo sabendo que só está recebendo de volta o que é seu, o que adquiriu por direito, se ligaria imediatamente a poderes do seu lado equilibrado e já passaria a gerar créditos futuros equilibrados e construtivos, mesmo que ainda estivesse recebendo sua herança anterior. Uma hora mais à frente, quando tivesse já recebido tudo que lhe é de direito do lado equilibrado, passaria a receber somente as partes do lado equilibrado, assim que tem que ser. Mas esse caminho pode ser longo, pois na mesma medida que se utilizou de forma errada será medido o prazo seu retorno, nem mais nem menos, não adianta reclamar. Ainda bem que estou ouvindo isso ainda jovem, vou poupar muito sofrimento para mim. Com certeza, jovem aprendiz, vai sim, deve gerar nesta vida ligações e envolvimentos equilibrados e aguentar calmamente sua herança passada desequilibrada. Mas eu nem fiz nada ainda, nem tenho do que me preocupar. Ah, não? Pergunto rindo. Jovem aprendiz, por acaso não sabe que já vivemos muitas vidas antes desta aqui? Hoje você é jovem ou velho, não importa, nossa história é muito maior do que vivemos aqui hoje. E agora? Ora, não muda nada do que já conversamos, apenas não se canse de se ligar da forma correta aos poderes, aceite o que vier de sofrimento sabendo que foi você o único culpado. E um dia você terá esgotado o lado dolorido e passará a receber de volta apenas o lado equilibrado. Mas quanto tempo isso leva? O mesmo que levou para chegarmos até aqui, depende de cada ser vivente, depende de sua construção, de seu caminho, mas não desista nunca, só assim você um dia será totalmente equilibrado. Acho que entendi, tenho muito o que pensar, pretinho. Sim, sei que tem. Meu rapaz,
Eu também tenho muito o que pensar e sei que meu caminho vai ser eterno. Me senti confiante que meu empenho em ensinar às tribos novas formas de se ligar aos mistérios traria resultados bons, mas alguns dias depois, partindo daquela tribo, percebi que levaria mais tempo do que eu achava, pois dias após minha partida a tribo foi invadida e todos mortos. Chorei e lamentei, mas sabia agora o que estava acontecendo, uma mudança de direção, uma mudança de tempo, e eu, a mim, só cabia caminhar, plantando o que eu tinha aprendido. Seja aos vivos neste momento, seja aos vivos por pouco tempo, mas, como nossa caminhada é eterna, sabia que não tinha sido em vão meu tempo ali, e estava feliz com meu plantio. Mas, no mundo dos vivos, sabia que os que tinham restado estavam muito ligados ao lado desequilibrado, eu sabia que não seria fácil dali para frente, realmente receberia o que me era de direito, e já estava sentindo novamente a dor de ver uma tribo inteira devastada. Coisa que eu mesmo já tinha feito pouco tempo antes. Passei então a compreender melhor o sentimento que eles sentiam, eu já havia sentido isso antes, era medo, dor, sofrimento, tudo junto, isso cega, e eu já havia sido cego. Mas estava na hora de continuar, eu não ia parar, estava decidido a receber o que era meu sem reclamar e a me preparar para o futuro. Tentando fazer a coisa certa para me ligar da forma certa e talvez, ainda nessa vida, ter um pouco de alegria vendo meus irmãos com um pouco de paz. Capítulo 7. Quem é o seu pai? Após me refazer do choque, buscando forças em meu pai da terra, eu entrei em um outro território, desta vez, em um território mais agressivo. Já fui barrado nas proximidades por homens muito bem armados. Eles eram umas montanhas de tão grandes que eram. Fui conduzido ao grande chefe da tribo, que ficou sem nem olhar para mim por um longo período. Quando achou que era a hora de conversar comigo, sem se virar, disse: Quem é você, velho? Eu sou o Pretinho. O que veio fazer aqui? Vim conversar. Conversar, por acaso é amigo de alguém aqui? Não, não sou, não, nem conheço ninguém. Então me diga a verdade, o que veio fazer aqui? Não menti, não, senhor, vim conversar, já vivi algumas coisas na minha vida e queria passar para outras pessoas também. Não estamos interessados no que você viveu, velho. Como não? Nem sabe o que tenho a dizer. Só poderá saber se gosta ou não quando souber do que se trata. Você é um insolente, velho. Me desculpe se parecia assim, não quis ofender, mas só queria mesmo conversar. Você tem minha posição na sombra do chão. Quando ela mudar, vai ter que parar, e, se não me convencer que é muito bom o que tem a dizer, daqui você não sai vivo. Muito bem, eu concordo. Então comece. Eu perdi minha tribo porque usei de forma errada meus poderes. Depois vi muita gente morrer porque usei de forma errada meus poderes. Há pouco tempo vi uma tribo morrer porque eles usaram de forma errada seus poderes. E parei. Ele ficou me olhando, de olho arregalado, sem dizer nada. Depois de algum tempo, me disse: Você é o mandante da morte. Por acaso veio trazer morte à minha tribo? Não. Não é isso, não. Só vim conversar e procurar evitar a morte tão cruel que vem sendo praticada por nós. Só isso. Mas me pareceu que por onde você passar todos morrem. Nem sempre foi assim. Sou um curador, senhor. Mas um curador nem sempre consegue curar. E aí acontece a morte. Mas não me preocupo. Nós não morremos. Só passamos para um outro lado da vida. Como é, não morremos? Como é isso? Bom, sua sombra acaba de se mexer. Vou poder conversar ou vai me tirar do meu corpo? Pode dizer, não vou te matar, não agora. Como não agora? Se me irritar, vou ter que te matar. Mas você me disse que não me mataria se gostasse do assunto. Mas eu não posso fazer algo que não avisei antes, então já estou te avisando que, se me irritar,
eu te mato e te como. Certo, vamos ver então qual será meu destino. Mesmo assim você quer conversar? Acha que vale sua vida o que tem a dizer? Sim, mas não vale minha vida. Eu não morro, nem você, mas podemos perder esse corpo de carne aqui. Esse é muito frágil, facilmente pode ser danificado e perdido, mas nós estamos dentro dele. Não somos frágeis, somos inquebráveis e não morremos, somos eternos. Eternos são apenas os deuses. Sim, eles também são. A diferença é que nós estamos aqui neste corpo de carne frágil e eles não estão. Estão envolvidos com todo o poder concedido a eles por seus méritos junto ao Criador de tudo. Por isso que eles são deuses e nós não. Só por isso? Parece só, não é? Mas para chegarem onde chegaram, eles tiveram que saber usar a criação divina com equilíbrio e sabedoria, com as formas corretas de uso. Aí se tornaram merecedores de seus poderes. Isso uma classe deles, claro. Não entendi. Tem deuses, criaturas divinas que já nascem deuses e tem outro que se tornam deuses. Nós todos poderemos ser deuses um dia. Da onde você tirou essa baboseira toda, meu velho? Tirei da natureza, senhor. Os bichos de luz me contaram. Aí eu não acreditei e me desequilibrei, fazendo coisas horríveis por muito tempo de minha vida. Mais tempo fiz coisa errada do que coisa certa, até certa altura fiz certo. Depois na maioria de meus anos fiz errado. Usei tudo o que sabia para fazer sofrer meus irmãos, para ser mais forte e reconhecido, para vingança e ódio. Tudo isso eu fiz e mais um pouco ainda. Agora tento trabalhar de forma equilibrada, fazer o bem, construir e mostrar à maior quantidade de pessoas possíveis o que eu aprendi com muita dor e sofrimento, meu irmão. Irmão? Não sou seu irmão. Todos somos da mesma espécie, criados por um mesmo pai. Não acredito em você e, tem mais, vou te mostrar que quem tem poder aqui sou eu, quem manda viver ou morrer aqui sou eu, vou te mostrar que você morre, disse ele rindo. Eu não, minha carne, se for meu dia. Seu dia? Hoje será seu dia, farei cozido de você, disse e chamou seus gigantes que me amarraram no meio da terra. Eu não poderia estar em lugar melhor para sair do meu corpo, mas me lembrei de meus ensinamentos, me lembrei que eu era responsável por este corpo e, se fosse a hora, eu iria em paz e tranquilo, mas, se não fosse, estava na hora de experimentar o poder destruidor de forma equilibrada. Enquanto eles preparavam a fogueira para me cozinhar, faziam isso para que eu fosse feito bem fresquinho, eu comecei a fazer uma prece ao meu pai. Comecei a sentir novamente a terra subir em volta de mim, um vendaval começou a se formar, esse vento forte começou a fazer a terra do chão subir, formou um grande redemoinho em torno de mim, eles já estavam desesperados. Aquela terra que subiu, não sei como, abriu as cordas que me prendiam, elas pareciam que tinham apodrecido. Eu fiquei livre, mas dessa vez não corri, nem tinha como, já era muito velho para isso. O chefe veio para cima de mim com um punhal e foi levado pelo vento para longe de mim. Ninguém conseguia chegar perto de mim, estava totalmente protegido pelo meu pai da terra e minha mãe do ar. Uma tempestade começou a se formar, eles gritavam e corriam de um lado para outro, mas ninguém se feriu. Eu comecei a ficar preocupado, não queria que ninguém se machucasse, estava ali apenas para conversar, nada mais. Então pedi ao meu pai da terra para que cessasse os seus mistérios sobre aquelas pessoas, e isso foi feito. Perto de mim, muito vento e terra ainda tinha, mas um pouco mais distante, nada, tudo normal. A tribo caiu de joelhos e o senhor ficou irado com aquilo. Não entendi, ele deveria compreender que eu não queria fazer mal algum, mas não compreendeu. Estava irado. Não precisa se irar, senhor, não quero nada daqui para mim, só quero conversar. Não, quem conversa aqui sou eu e, quando digo que tem que morrer, ele disse, tentando partir para cima de mim,
mas não adiantava, era empurrado pela terra e vento. Eu não sabia o que fazer, mas pedi para que o meu pai fizesse o que fosse necessário para que ele aprendesse. Ele foi envolvido pela terra, sumiu de nossos olhos, e quando reapareceu estava sem vida em sua carne, havia sido levado pelo meu pai. Todos me olharam espantados e ainda de joelhos se inclinaram para mim. Eu chorei, não queria que nenhuma vida fosse tirada, chorei muito. Será que realmente por onde passava tinha que acontecer mortes? Será que não poderia ser apenas conversando para ajustar nossos desequilíbrios? Não, me disse a onça. Se adiantasse, com todas as provas que foram dadas a ele, teria bastado, mas o que ele queria mesmo era tirar sua vida, não pararia até conseguir. Cresceu dentro dele um desequilíbrio ligado ao poder, não admitia ser contrariado, mesmo tendo certeza que estava errado, ele continuou, e foi recolhido pelo seu pai da terra. Mas muito me admira você ficar triste e chorar assim, não foi você mesmo que disse que nós não morremos? Como então pode chorar por sua morte? Eu não chorei por sua morte, chorei por ele ter ido ao encontro de meu pai pelo lado desequilibrado, chorei pelo sofrimento que ele vai ter que passar para aprender. Compreendo, mas também não deveria, cada um escolhe o que quer, é assim que as coisas são. Que isso te sirva de lição, dê às pessoas o que elas pedem, se é aprendizado pelo equilíbrio, que sejam amparadas por ele, se é o aprendizado pela experiência em seu próprio corpo, que seja assim também. A todos o Criador de tudo atende e ampara, só isso. Tenho que compreender isso também para não sofrer tanto pelas escolhas alheias, senão daqui a pouco estarei eu sofrendo para aprender, não é? Perfeito. Eu mesmo ignorei o caminho do aconselhamento, não foi? Tenho que entender a escolha que meus irmãos fazem e procurar amparar no que eu puder, só isso. Sim, meu amigo, sem se entristecer, apenas auxiliando, instruindo no que for possível e desejável, para nós é isso que cabe fazer. Será que se a pessoa for aconselhada antes de chegar até a dor poderíamos evitar esse sofrimento todo? Há muitos sim, há muitos mas não. A pessoa somente escolhe por qual caminho quer aprender certa coisa, se sofrendo sobre seu corpo ou através de exemplos, mas o que acontece é que os humanos possuem uma forma evolutiva de experiências, precisam viver em seus espíritos as experiências para que elas entrem definitivamente em seus íntimos imortais, de onde não serão mais esquecidas. Então, quando você diz algo a uma pessoa e ela rapidamente entende, é porque ela já viveu aquilo, mesmo que em uma outra encarnação ou realidade, mas já possui a experiência dentro de si. Então muitas vezes quando achamos que ela escolheu o caminho mais tranquilo, é porque pelo mais difícil ela já andou, somente isso. O que estou tentando te dizer é que, para os humanos, é preciso passar pelos dois caminhos, o da experiência desagradável, para ver, sentir e internalizar como é, e o da vivência equilibrada, mais tranquila, também pelo mesmo motivo, para saber como é. Está me dizendo que passaremos pelos dois caminhos de uma mesma coisa sempre. Sim, isso mesmo. Somente ter contato com uma ou com a outra não vos torna seres completos, experientes e, portanto, equilibrados. Essa é sua forma evolutiva. Por isso que o Criador de tudo criou oportunidades para todos em seus vários momentos evolutivos. Não é porque você não viu que a pessoa viveu que ela não tenha vivido. Muitas vezes a pessoa já passou pelo caminho agradável daquela experiência, e justo quando estava perto de você chegou a hora de passar a viver o outro lado, o lado desagradável. Só isso. Não importa por qual ela viva primeiro, sempre vai atrair o oposto para ver e sentir em si mesmo como funciona, e com isso nunca mais esquecer, tendo ligação com os dois lados e conseguindo entender quem ainda está no caminho, podendo se utilizar dos dois lados de forma equilibrada, porque aos dois já conhece, simples assim. Isso é simples? Isso é enorme do meu ponto de vista. Todos têm que evoluir assim? Não,
A cada criatura criada o Criador propôs uma atuação, então a cada um deu uma forma diferente de evolução, dependendo de suas necessidades perante o universo, perante o que eles terão contato ou terão que ter contato um dia. Não há necessidade de ensinar algo a quem nunca vai usar aquilo, não é mesmo? Então por que nós humanos é assim? O que teremos que fazer de tão abrangente? Aos humanos foi dado o contato e a absorção de 7 dos elementos criados pelo Criador. Existem criaturas que entram em contato apenas com uma, ou duas, e assim por diante, aos humanos 7, por isso essa forma mais extensa de evolução. Mas existem mais que 7 elementos. Sim, muitos mais, mas, como disse antes, conhecemos 7 porque é com eles que precisamos entrar em contato, absorver e trabalhar. Essa é a forma humana de ser. Aos outros existentes, cada um trabalhará dentro dos elementos que lhe cabe, sendo formas evolutivas muito mais extensas e complexas que a de um humano ou até muito mais simples e menos complexas. Como estamos avaliando de seu ponto de vista humano, devemos observar dessa forma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Existem outros seres que nos acham então simples? Sim, muitos outros, que possuem suas evoluções mais complexas que a de vocês, que os olham como filhos, como criaturas simples e que precisam de auxílio mesmo quando muito evoluídas, mas isso também acontece com vocês do ponto de vista de vocês mesmos, quando olham para seres menos complexos e os auxiliam a caminhar. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Sempre haverá mais complexidade acima de nós e menos abaixo. Isso é lindo. Isso é criação do Criador, e é apenas o que eu sei. Existe muito mais coisas que eu nem imagino que possam existir. Aliás, diria que existe muito mais coisas que eu não conheço do que as que eu conheço. Me sinto melhor. Muito obrigada por me ajudar. Nem sei como te agradecer. Fique bem, isso me fará muito feliz. Então fique feliz, me sinto muito bem agora. Ela se despediu com muita alegria, estávamos todos muito bem. Dei algumas instruções àquela aldeia, agora sabendo que cada um viveria o que precisasse viver, me sentia menos responsável pelo caminho que escolhessem trilhar, sabia que eu tinha o meu para escolher, e isso eu tinha certeza que já sabia qual era, então realizaria a minha escolha o melhor que pudesse. Falando e espalhado formas diferentes de aprender as coisas, de se proteger e crescer sem prejudicar o outro. Capítulo 8. Um sono bem diferente. Comecei novamente minha caminhada, mas dessa vez a idade já me pesava, já estava muito velho para caminhar tanto, fazer meu abrigo e caçar, já estava muito difícil, e muitas noites dormia sem proteção quase nenhuma. Outros dias passava sem alimento, sem água, pois não tinha mais a agilidade que precisava para tudo isso. Um dia, estava bem cansado no meio da mata, parei um pouco para descansar e senti muito sono. Meu coração batia muito, sentia ele no peito pulando igual um louco. Então fui dormir, descansar um pouco para ver se tudo voltava no lugar. Quando acordei, não me lembrava direito onde tinha ido dormir, também não sabia por quanto tempo tinha dormido, me sentia meio enjoado, com um pouco de dor na cabeça, mas pouca coisa. Fiquei deitado ainda há um tempo, tentando refazer as ideias, mas elas não vinham, quase não sabia de nada, esqueci e sabia que tinha esquecido, mas não sabia o que. Aquilo começou a me incomodar, mas fiquei bem quietinho. Lembrei do meu coração e parei para perceber como ele estava, e estava normal naquela hora, ainda bem, já estava me sentindo melhor. Quando me senti mais confiante, me sentei, meu corpo estava diferente, mas eu também não sabia como era antes, só sabia que não era bem assim que ele era, que estranho. Dei uma olhada em volta e não ouvi nada, estava claro, como um entardecer, o clima era agradável. Mas senti falta do barulho da floresta, dos pássaros, estava tudo muito diferente. Saí andando como eu costumava fazer,
Precisava andar para meu sustento, então me coloquei de pé e não me senti cansado. Estava muito bem. Meu corpo estava mais leve do que quando fui dormir. Fiquei feliz com isso. Quando comecei a caminhar, vi ao longe a onça, mas ela estava diferente. Não brilhava mais como antes. Corri para ela. Fiquei preocupado. Onça, você está bem? Sim, muito bem. E você, como se sente? Estranho, meu olho não está enxergando direito, não te vejo brilhar como antes. Meu corpo está estranho, minhas pernas estão fortes, até parece que voltei a ser jovem. E você está gostando disso? Sim, mas isso não é estranho. Não, é completamente normal na onde estamos. E onde estamos? Ora, pela forma que fala, não sabe de sua atual situação, não é, meu amigo? Não estou te entendendo. Que atual situação? Venha, eu vou te mostrar, mas tem que me prometer que vai ficar calmo. Por que eu deveria ficar nervoso? Só me prometa isso, que iremos conversar bastante e eu vou te ajudar no que precisar, certo? Então tá, concordo. Está bem, siga-me. E eu a segui pelo mato, que estava muito diferente apesar de ser igual. Que loucura! Ele era mais verde, mais bonito, o cheiro era muito agradável, a minha sensação de felicidade era impressionante, eu estava muito diferente e as coisas ao meu redor também, mas éramos os mesmos. Olhe ali na frente. Quando olhei, gelei todo. Eu estava deitando no chão, morto. Dei um pulo para trás, não sabia o que pensar, afinal, como eu poderia estar ali no chão e estar aqui? O que é isso, onça? Ora, você deixou seu corpo de carne, pretinho. Deixei. Mas eu só fui dormir. Não, você teve seus órgãos internos parados, todos eles, enquanto dormia. E agora? Ora, é só continuar. Continuar, continuar o quê? Eu morri. Nós não morremos, pretinho. O quanto você acreditava nas coisas que falava. Estou achando que era só da boca pra fora. Não, não era. Então, acontece com todos e aconteceu com você. Você deixou o seu corpo de carne e agora vai continuar em espírito, continuar sua caminhada, seu aprendizado e missão. Não importa se com corpo de carne ou sem corpo de carne, agora você está usando o seu corpo de espírito. Eu sou um espírito agora. Sim. É um espírito do ponto de vista de quem tem corpo de carne, pretinho. E do seu ponto de vista, onça? Do meu um irmão que agora caminhará no mesmo plano que eu, no plano dos espíritos sem carne. Eu sabia que um dia chegaria aqui, assim como você também sabia, não é? Sim, mas achava que ia ser diferente. Eu sou a mesma pessoa, só que melhor. Isso aconteceu com você porque estava de uma forma equilibrada no corpo de carne, então seu espírito se manteve saudável. Como estava ligado aos seus poderes do lado equilibrado, então fica equilibrado, tudo fica melhor deste lado. Mesmo que você ainda não estivesse aqui, mas se estivesse desequilibrado, mesmo não estando aqui, seu corpo do espírito estaria pior do que o da carne, desequilibrado, doente e dolorido, mais pesado, e com certeza não teríamos nos encontrado. Você teria acordado em um lugar pior, o mesmo lugar, só que pior. Agora acordou no mesmo lugar, só que melhor. Como existem 2 ou 3 lugares no mesmo lugar, e todos os 3 diferentes, mas muito parecidos. Isso é um mistério do Criador de tudo. Existem muitos lados de uma mesma coisa sempre, no mesmo lugar, e para se ligar a ele, ou alguns deles, você precisa estar na mesma sintonia dele, basta isso. Se estiver equilibrado, se liga ao lado equilibrado, se estiver desequilibrado, se liga ao lado desequilibrado, se estiver encarnado, se ligará ao lado encarnado ou físico. Só isso? Sim, só isso.
Vocês humanos depois que crescem tendem a tentar dificultar as coisas, complicando tudo, mas a natureza é simples. Existem mais lados da mesma coisa então, ou são só 3? Existem 77 lados de uma mesma coisa. 77. Então isso não dá para ser simples. A onça começou a rir e respondeu. Dá sim, isso só quer dizer que da forma que você estiver sempre terá um meio pelo qual você vai poder se manifestar, os meios já existem, dependendo de como você estiver, em que nível evolutivo tiver, daí se liga ao mais adequado. Meu pai... É muita coisa para mim, eu acho que entendi, mas sei que não entendi. Calma, meu amigo, você acabou de chegar e tem a eternidade para aprender tudo, não é mesmo? Sim, é melhor eu pensar assim, senão logo conhecerei uma outra realidade, a do desespero, digo dando risada. Sim, é melhor se manter equilibrado. Ela começou a me ensinar muitas coisas, muito conversamos e falamos, nem dá pra colocar aqui o tanto de coisas, precisaria de muito papel para isso, mas o mais importante é que eu a cada momento me sentia mais eu mesmo, mais feliz e contente com tudo que estava aprendendo. Me esqueci de todo o resto, nem me lembrava de mais nada, de tudo que existia fora daquela floresta. Passamos muitos dias ali, e eu fui perceber que o dia não acabava nunca, não tinha noite nunca, sempre era daquele jeito sempre, mas demorou muito para eu perceber isso. Também demorou muito mais tempo para eu perceber que eu não estava dormindo nem comendo, muito mesmo, e tudo isso minha amiga me explicava com toda a boa vontade. Não é que você não come, afinal, o que é a comida a não ser uma forma de energia que precisamos para sobreviver? A comida no corpo físico serve de combustível para as funções do corpo físico. Aqui não existe corpo físico para sustentar, mas existe um corpo espiritual, então existe alimentação, mas ela não é igual à do corpo físico. Então nossa alimentação aqui é etérica, e nós a absorvemos através do próprio ar em nossa pele, já que também não precisamos de ar da mesma forma que no corpo dentro de nosso pulmão físico. Tudo é absorvido por este corpo espiritual através de seus poros espirituais. Eu estava encantado com o lado espiritual da vida, minha curiosidade nunca terminava, mas em um momento eu me lembrei que estava do mesmo lado que muitos que tinha conhecido, então quis vê-los. Para isso, pretinho, você vai ter que conhecer outros lugares, existem muitos aqui deste lado. Mas eu consigo entrar? Sim. Consegue, mas tem que se lembrar que cada local é comandado por um ser diferente. Igual do lado encarnado, lá também é assim. Isso, bem parecido com o lado encarnado. Então ela me ensinou a me transportar usando minha vontade, e eu fui parar em um local muito bonito, cheio de cachoeiras, lindo mesmo. Dentro das águas tinha muitas pessoas se banhando, brincando e conversando. Me aproximei. Olá, irmãos. Olá, quer entrar? Me perguntou uma moça que estava dentro da água. Eu não sei nadar direito. Você é novo aqui, não é? Sim, cheguei há pouco. Então precisa entrar para conhecer. Mas eu não sei nadar muito bem, não. Entre que verá como é bom. Eu fui entrando aos poucos. A água era de uma temperatura muito gostosa, agradável, e tinha a impressão que meu corpo estava respondendo a ela. Meus pés e mãos se mexiam sozinhos, mas quando eu tentei chegar perto das pessoas, estava muito fundo e eu afundei. Fiquei desesperado no início, mas depois vi que não estava acontecendo nada comigo. Claro que não, eu não precisava mais respirar como no mundo dos vivos. Comecei então a olhar em volta. Era lindo, cheio de cores muito vivas. Estava me sentindo em um paraíso. Me sentia muito forte, vivo, e isso era estranho para um morto. Meu corpo ficava respondendo a impulsos que eu não podia conhecer. Era através da água. Ela era como se fosse viva. Me sentia alimentado, feliz. Não sei nem falar como me sentia, quando estava vivo,
Nunca tinha sentido isso, pelo menos que eu me lembrasse. Desejei subir, e subi, estava aprendendo. Gostou, senhor? Disse uma das senhoras perto de mim. Sim, gostei muito, mas por que estou me sentindo assim? Também não conhecia essa sensação. Você está agora dentro de um domínio das águas doces, é isso, e ela sempre nos inunda com seu amor. O que sente agora é seu amor, seu carinho e sua atenção com você. Ela? Sim, a mãe das águas doces, ela deixa entrar apenas quem tem em seu íntimo amor suficiente para isso. Para entrar aqui eu tenho que ter amor? É isso? Sim, amor em seu modo de viver, com seus irmãos e, o mais importante, com você mesmo. Se você amar e usar isso para construir e ajudar, terá acesso a este local maravilhoso, onde sentirá o seu amor do mãe envolvendo seu corpo todo. É muito bom mesmo, eu estou muito agradecido. Como posso agradecê-la? Basta multiplicar seu amor por onde passar, do lado dos espíritos humanos é assim que ela recebe nosso carinho, quando usamos o seu amor espalhando essa sensação por onde estivermos. Mas nós estamos mortos. Mortos? Por acaso se sente morto? Não. Você não está morto, só está do lado que não utiliza um corpo físico, utiliza um corpo espiritual. Você não é isso que está vendo agora, o que vê é apenas um corpo para poder se manifestar aqui, do lado espiritual. Mas agora eu não sou uma alma. Não. Ela me respondeu rindo. Você está utilizando esse corpo, igual como utilizava o corpo físico. Achei que depois de morto ia ser eu mesmo, minha alma. Não, temos muito que caminhar ainda para nos manifestarmos de forma mais livre e consciente, isso faz parte da evolução humana. Quando chegar aqui, não significa que acabou, significa apenas mais uma etapa vencida. Mesmo que não precise mais encarnar, você terá uma grande jornada evolutiva para alcançar as outras esferas mais luminosas. Você está dizendo que vou morrer de novo aqui? Se for pensar assim, sim. Costumamos dizer, enquanto encarnados, que seria uma segunda morte, mas já desse lado temos a certeza que não existe morte, então, preferimos dizer que fomos sublimados. Ingressamos a esferas superiores, evoluímos. Para isso temos que deixar esse corpo espiritual e se utilizar de um mais sutil que este aqui. Mas, fique tranquilo, ao longo do tempo você vai se acostumar com tudo isso. Sim, tenho muitas coisas para me acostumar, não é? Sim, muito que ver e aprender ainda aqui antes de tudo isso acontecer. Tem o mesmo tempo aqui igual do lado dos vivos? Não, nesta forma você passará muito mais tempo em comparação ao tempo que permanece encarnado. Mas aqui na forma encarnada você vive trocando de corpo, já aqui, quando não precisar mais encarnar, vai ficar sempre com este, então dá a impressão que é mais tempo, e é do ponto de vista de uma única encarnação, mas não é visto do ponto de vista de quantas vezes você precisou encarnar. Acho que entendi. Eu agradeço pela explicação, mas gostaria de conhecer outros lugares e encontrar pessoas que conheci enquanto estava encarnado. Vá em paz, irmão, que você consiga teu desejo. Também me despedi de todos os outros, agradeci a Mãe das Águas por tanto amor comigo e saí, carregando dentro de mim aquele amor maravilhoso.